God is theirs. Cada escolhe os seus. E se inflamam na bolha do sistema. Eleitos para abençoar os não eleitos. Olha aí, irmãos, o ministério da apostasia em avanço. Eu estou aqui no canal ID e eu fui dar uma olhada na comunidade do canal e não é à toa, porque eu nem olho essa comunidade. Mas como hoje eu postei algo na minha comunidade, eu passei na comunidade dos canais e fui olhar a heresia que eles postaram aqui e eu vou mostrar para vocês. O lixo do calvinismo sendo espalhado no Brasil. Olha só. Frases do Igor, do Pedro. Vamos ver a vanglória deles. Pais e irmãos, mais um seminário. As 4 dimensões do reino. Ó, isso daqui tem que vir em primeiro lugar, porque é a nova igreja. Então cada um divulga a placa da sua igreja. Concluído com êxito e excelência. Vamos ver o que ele considerou êxito e excelência. Glória ao nosso Senhor por tantas vidas que agora, não antes, conhecem o reino de Deus e a razão pela qual foram eleitas. Ou seja, existe uma razão pela qual Deus nos elegeu, para serem iguais a Jesus. Aqui essa frase não tem nada demais. Até aqui foi verdade. Agradeço a Deus também pelas vidas dos meus irmãos e pastores Gil, Igor, Damásio e Márcio, e pela unidade nessa missão ímpar, porque não tem igual, o ministério deles é único, que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor, vírgula, vocês vão ver que eles estão cumprindo a vontade de Satanás. O Brasil nos aguarda esse ano, ó, e isso é que vai acontecer se você fechar a sua boca. Se você que tem canal começar a pensar assim: eu não vou entrar em treta com ninguém, porque afinal eles estão pregando Jesus, eles que preguem o que eles têm que pregar, eu vou pregar o amor de Jesus. Ou se você pensar: eu não vou entrar em treta com ninguém porque eu tenho curso para vender. Então, se eu ficar entrando em treta, eu não vou conseguir vender curso, as pessoas vão me atormentar e eu não quero saber de nada, eu quero saber dos cursos que eu vendo. Se você pensar: eles estão pregando o amor de Jesus, o que importa é pregar o amor, a heresia que eles estão pregando vai avançar. Eu não vou olhar isso e fingir que nada disso existe. A heresia aqui é grande. Eis-nos aqui, Senhor, o Baal, né? Porque o Deus do céu não chamou as pessoas para pregar o que eles estão pregando. Vamos com tudo. Satanás fez um plano, irmãos. Ele arquitetou um plano. Ele estava vendo o que estava sendo entendido pelo povo de Deus, o que estava acontecendo no Brasil em pessoas que estavam recebendo azeite de ouro, e fez um plano. Satanás disse, e eu sei que ele disse isso, e eu sei que ele tem reuniões no segundo céu. Ele disse: bom, as pessoas estão começando a entender as coisas. O calvinismo já está sendo refutado. Não é por muitos, mas logo será. O que a gente faz? A gente precisa dar uma atualizada nisso. A gente precisa criar uma confusão nesse jardim. E esse rio está muito puro. Logo ele vai avançar e aonde esse rio tocar vai ficar puro. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar a predestinação. As pessoas estão atrasadas nesse assunto. Vê como foi fácil enganar o Brasil inteirinho e muitas partes do mundo usando o calvinismo? Vamos pegar a predestinação e dar uma suavizada nela agora. Porque as pessoas já conhecem o que tem por detrás da predestinação calvinista. Vamos dizer agora que os eleitos perdem a salvação. Mas vamos dizer que Deus escolhe agora qual eleito que perde e qual eleito que não perde. Aspas, e o que eu estou falando não é invenção não. Está na live desses hipócritas. E eu já postei para vocês em vários vídeos. Sim. Mas só que Jesus não está jogando na cara deles. Pelo contrário, Jesus está sendo misericordioso e colocando eles dentro de um cargo, dentro de um ofício, dentro do próprio templo no milênio. Eles falando que Jerusalém restante, Israel restante, ouviram as palavras das duas testemunhas só para ficar debaixo das asas deles. Porque afinal Deus já havia predestinado eles antes da fundação do mundo para eles serem rebaixados. Deus
Deus não elegeu a eles para ser rei e sacerdote. Se tivesse sido eleito, eles iam para as trevas exteriores. Lago de fogo e enxofre. Exatamente. Porque se eles crescem no Filho, quer dizer, se eles recebessem o chamado para serem sacerdotes eternos, a presciência do Pedro e do Igor entendeu que todos iriam apostatar, que ninguém iria crer, então Deus ia ter que lançá-los no lago de fogo. Mas como Deus é muito misericordioso... Se tivesse sido eleito, eles iam para as trevas exteriores. Lago de fogo e enxofre. Exatamente. O Evangelho de fariseus. O que Deus fez? Fez um plano antes da fundação do mundo, dizendo, vamos rebaixar, porque se esses judeus, esses milhares de judeus usarem o seu poder de escolha, eles vão tudo pro lago de fogo. Vamos rebaixar que pelo menos a gente não taca eles no fogo. Cada um escolhe o seu. E os outros, hein? Que com o seu poder de escolha, aqueles de Atos que vão crer, vão receber o chamado para sacerdócio, mas vão apostatar. Bom, eles a gente salva. Os outros a gente não deixa se perder. Vamos trabalhar com o poder de escolha dos homens. É isso que eles estão pregando. Aí Satanás pensou, vamos usar isso a favor. Vamos maquiar todo o calvinismo. E essa última semana aí, pessoas se convertendo dentro da última semana? Não. E se inflamam na bolha do sistema. Vamos pegar os soberbos, eles já são inclinados à soberba. Vamos pegar os que têm sobrenome de pastores e vamos usar eles. A gente coloca na cabeça deles que Deus fechou a porta da graça no início da semana, e agora ninguém mais crê. Só eles que creem. Os que vão crer é só para restar. E vamos criar uma confusão. Porque isso vai dar confusão. Outras pessoas não acreditam assim. Tem pessoas que são zelosas, elas vão se levantar e a confusão está feita. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos dizer agora que tem eleitos que perdem a salvação e tem eleitos que não perdem? Vamos. Vamos fazer mais o quê? Vamos dizer que Deus amou umas pessoas mais do que outras, simplesmente porque quis. Vamos pegar a palavra presciência e vamos filosofar em cima dela e vamos usar os homens que estão dispostos a obedecer às ordens do segundo céu. Vamos entender, né, o cumprimento dessa eleição, que a gente já sabe que é pela presciência de Deus, e a presciência de Deus, ela é confundida com presciência em ver o futuro. E aí, irmãos? Tá feito. O circo do diabo tá feito. E esse foi o plano que o diabo fez. Ela é confundida com presciência em ver o futuro, ver se você é bonzinho ou se você é mau para Deus te eleger. Não é assim que Deus elege. E ele conseguiu recrutar os seus membros. Pedro e Igor, Damásio, Márcio, Gil, Grayson. E alguns canais já estão sendo recrutados para pregar essa heresia e essa vanglória no meio do povo. E é claro que aqueles que ouvirem a palavra vai ser direcionada assim, vocês estão sendo eleitos antes da fundação do mundo, mas cuidado que vocês podem perder a salvação, viu? Aqui não é calvinismo não, pode perder a salvação. Mas vocês foram eleitos. Não sei porque Deus amou tanto a gente assim. E vocês não foram eleitos porque Deus anteviu fazendo obras. Não, o que Pedro disse ali, o antever de Pedro, é outra coisa que a gente não sabe explicar, é um mistério. Essa presciência no filho, ele olha e fala: o amor do meu filho eu vou dar para esse. É nele, eu vou eleger esse eleito aqui no meu filho, no corpo dele. Um evangelho de fariseus. Cada um escolhe o seu. É mistério, não pergunte, não questione. Porque nós não fomos eleitos por coisas más, não pode ser, e nem por coisas boas, nem aquelas depois da cruz de Cristo, nem por alguma obra que Jesus viu você fazendo no nome dele, não tem nada a ver, é eleição unicamente, tão somente porque ele nos amou, e nos amou um pouquinho mais do que outro, não tem problema, a gente aceita isso muito bem, muito obrigado, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, mas é isso, entendeu? E se você não concorda com isso... Por que eu sou? Por que eu não sou? Por que ele sim e eu não? Por que ele é maior do que eu?
Ser síndrome do anjo caído. Todos os anjos que questionaram a beneplácita vontade de Deus, porque ele criou dessa forma, caíram. E se inflamam na bolha do sistema. Irmãos, olha a caganeira que Satanás está fazendo na igreja. Você vai ouvir tudo isso e vai ficar quieto? Sabe o que é isso aí? Eu já entendi qual é o nome disso aí. Isso é síndrome do anjo caído. Ah, eu não sou assim. E para provar que essa é a semente maligna que está sendo plantada no coração das pessoas, olha só o comentário. Ó, aqui está a foto, né? Vamos postar foto para mostrar que a obra é grande. Aí, para vocês saberem que eu não estou mentindo, olha o comentário dessa pessoa que não tem um pingo de vergonha na cara e olha só o coraçãozinho. Foi maravilhoso. É lindo entender que fomos eleitos para a missão de abençoar os não eleitos. Glória a Deus, Jesus. Ai, quando eu pego no violão para louvar o teu nome, é porque eu sou mais amado do que outros, mas o Senhor também teve muita misericórdia das nações que já foram predestinadas para serem nações, para elas restarem debaixo do meu poder como rei e sacerdote. O evangelho de fariseus. Mas, continuando o texto, mas ser eleito nos faz levar muito mais a sério nossa caminhada, porque mais seremos cobrados. E o seminário nos ajuda a focar o alvo para a nossa coroa. Olha o tipo de gente que comenta um tipo de mensagem soberba, cheio de vanglória, e o bode ainda vem e dá um coraçãozinho. Olha que coisa esdrúxula. Como eu falei, irmãos, lembra que eu falei para vocês? Se preparem que vai vir heresia das pesadas. Tá aí, ó. Você que tem canal, você vai ver um negócio desse e ficar quieto? Ah, eu sei que tem gente que vai fazer vídeo para refutar, mas cite nome para as pessoas saberem qual é o endereço que elas acessam. Cite nome aos bois, aos bodes, melhor dizendo, para as pessoas saberem em qual canal elas se ligam, em qual canal elas se desligam. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é heresia. E eles estão fingindo que questionamentos não estão sendo feitos, que eles não estão sendo refutados. Eles fingem que está tudo certo e vai postando foto e vai criando heresias. E vamos que vamos, o Brasil nos espera. Mas sabe o que está guardado para eles? Chicote nas costas. Porque o povinho mal agradecido. Deus tira um homem de um Instagram podre, de uma vida podre, que era a vida do Pedro, dá condições para ele, financeira, dá irmãos que ensina a palavra, para hoje ele retribuir o Senhor com esse tipo de evangelho? Não é à toa que essas coisas já estavam profetizadas. Agora vamos ver o que eu postei lá na comunidade do canal, para vocês verem como foi o contraste. Praticamente no mesmo dia, foi questão de horas de diferença. E eu nem sabia disso, hein? Fui ver isso daqui agora. Eu postei aqui essa capinha para divulgar o vídeo do irmão Márcio. Predestinação, Deus faz acepção de pessoas? Não, claro que não faz. Aí eu postei algumas postagens de resumo aqui, porque isso vai servir de estudos, onde nós vamos ter que estudar como uma espécie de antivírus contra esse lixo todo que esses canais estão pregando. Canal ID e canal Vem o Teu Reino, com os feiticeiros Damásio, Márcio e todo aquele bando lá. Olha só. Jacó e Esaú, presciência. Eu vou explicar aqui de maneira resumida, ok? Deus não odiou Esaú no ventre, e muito menos antes da fundação do mundo. Por que eu escrevi isso? Porque as pessoas, quando vão ler Romanos 9, principalmente os calvinistas, e também esses calvinistas mais modernos, eles entendem que Deus odiou Esaú no ventre. Outros dizem que foi antes da fundação do mundo. E não foi porque fez o bem ou o mal.
Porque eles pegam tudo, isolam toda a carta, isolam toda a Bíblia, só para destacar esse texto. O que Paulo disse. Sendo que Paulo, na carta todinha de Romanos, está falando contra as obras da lei dos judeus, aqueles que ficavam se gloriando por serem eleitos. Aqueles que ficavam falando, somos filhos de Abraão, somos eleitos. Mas baseado no quê? Baseado nas obras que a gente faz. Não era nem as obras que Deus deu para eles fazerem. Uma coisa é antes de Cristo. Porque Deus deu as obras para as pessoas fazerem e elas tinham que fazer. E foi o próprio Deus o primeiro a falar de obras da lei, quando ele disse para Moisés, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. O segundo a falar disso foi Moisés. Deus falou, aquele que fizer obras, estas coisas, as da lei, por elas viverá. Lei de Deus. E a fé? A fé está onde? A fé está em obedecer o que Deus disse. Não é a fé da nova aliança, mas é a fé que o escritor de Hebreus fala. Que as pessoas estavam debaixo de uma fé inferior. E tinham uma fé superior para se manifestar. Assim como a lei da antiga aliança, ela não era perfeita e se manifestou uma perfeita. Antes de Cristo, a palavra é essa. Paulo iria falar exatamente essas palavras aqui. Mas Paulo está ensinando as coisas depois de Cristo. Ou seja, as obras da lei não salvam mais. E nem alguma obra de justiça que a pessoa pode ter feito antes de Cristo. Agora, depois de Cristo, essas são as obras que você vai ter que fazer para confirmar não somente a sua salvação, mas também a sua eleição. Agora, esses bodes estão querendo separar a eleição de salvação. É a mesma coisa que querer separar obras de fé. Não se separa. É a mesma coisa que querer separar o espírito do corpo. Não se separa. Se Deus te elegeu antes da fundação do mundo, Ele te elegeu porque quis te salvar. Ele não te elegeu por uma presciência de um amor que ninguém sabe explicar para você ter que confirmar isso por obras. Ou seja, é uma nova versão do calvinismo confusa, cabeluda, a nível de Edom. Eu já mostrei isso para vocês na carta de Pedro, mas vou continuar mostrando. Pedro, Tito, Timóteo, Romanos, Coríntios, todos falam a mesma coisa. Quando Paulo quer falar, destaca que Jacó e Esaú eram gêmeos e não eram nascidos, não tinha feito nem o bem e nem o mal, para que os propósitos de Deus, segundo aquele que chama, estivesse firme, não tem nada a ver com o que eles falam. E Paulo está focando não só na presciência que vem antes da fundação do mundo, porque lá em Romanos, no finalzinho da carta, Paulo fala que o evangelho já estava lá escondido com Deus nos tempos eternos. Mas Deus está mostrando a sua presciência em ver ali, contemplar os dois homens brigando no ventre. Deus não tem que esperar os homens nascerem, fazerem obras boas ou más, para que o propósito de Deus, segundo aquele que chama, e Deus chama as pessoas na fé de Cristo, ficasse firme. Irmãos, Jacó e Esaú são tipos. E foi Esaú que nasceu com o direito de primogenitura, não Jacó. Esaú vendeu. Você tem que entender o que é direito, o que é o direito de primogenitura no contexto. É de abençoar as famílias da terra. Essa missão estava com Esaú. Ele vendeu, passou para Jacó. Isso são tipologias. Desde Abraão, Isaac, Jacó, suas mulheres e seus filhos, Deus vem mostrando tipologias. Nem todo descendente de Esaú vai para o inferno, nem todo vai restar, nem todo vai ficar somente desses dois lugares. Muitos edomitas, tanto literais como os espirituais, porque você tem que entender os dois planos. Ismaelitas literais e ismaelitas espirituais, ou seja, os filhos da carne. Para uma pessoa ser identificada como ismaelita e edomita espiritual, ela não precisa ser descendente. Basta ela fazer as obras desses homens, ou seja, um que persegue o outro. Persegue porque é mau, persegue porque como Ismael perseguia Isaac, porque era mau. Esaú, que irritava seu pai e sua mãe. Está escrito em Gênesis 28, provocava amargura de alma na sua mãe. Só que Isaac, ele tolerava isso por causa da comida, por causa do guisado. Por isso que Deus permitiu Isaac ser enganado. Esaú fez aliança com Ismael. Olha só as questões literais, porque Deus tem que mostrar um plano para a gente, e tem que ser literal, convertido para as coisas espirituais.
Em Gálatas, quando Paulo está falando dos filhos da carne, Paulo não está falando do plano literal. Em Romanos também. Paulo está falando dos filhos da carne, seja ele quem for, os que praticam as obras da carne, como praticaram Ismael e Esaú. São tipologias, irmãos. E Jacó, tipologia também. Ou seja, Deus não precisa esperar essas pessoas nascerem, fazerem o bem ou o mal, para que o propósito dele, segundo a eleição, ficasse firme. Paulo também está fazendo um contraste com as obras da lei, porque de Jacó viria Israel. Primeiro o reino de Israel, não é? Também de Esaú viria Edom, o reino de Edom. Daí que as coisas começam a se conectar. Ou seja, de Israel viria um reino, porque Deus disse que Abraão seria pai de uma nação, e pai de multidão de nações. Não é assim que está em Gênesis 12? Em Gênesis 17, uma nação é Israel, multidão de nações são os gentios. Edom também gerou 12 príncipes, olha o contraste aí. Tem um reino e depois esse reino se amplifica para nações. Tanto é que em alguns textos, como Daniel 8 ou Obadias, Edom é figura do reino da besta. Mas nem todos edomitas farão parte do reino da besta, que eu vou ler aqui para vocês. Tem israelitas, judeus, literais, que farão parte do reino da besta. Tem cristãos que apostatarão e farão parte do reino da besta. Então, como de Jacó viria as 12 tribos, e isso se tornaria um reino que receberiam as obras da lei, Paulo quer fazer um contraste disso. Por isso que ele fala de Abraão, em Romanos 4, antes de falar de Jacó e Esaú, em Romanos 9. Claro que Deus está contando, sim, antevendo as obras que você faria através do Filho. Claro que Deus previu isso. Aliás, o ignorante do Igor fala que você não pode tentar adivinhar o que Deus previu. O que Deus anteviu? Não sei, não queira saber. Não quero nem saber. O que eu quero saber é que eu sou eleito. Por que Ele me amou tanto, eu não sei. Eu só quero saber isso. Você não é para ficar adivinhando, você não é mãe de Ná. Irmãos, a gente não precisa adivinhar nada. Não existe nada que Deus não viu. Presciência, Ele vê tudo. Se Ele vê tudo, obviamente Ele te viu estando no Filho. E é por isso que a palavra chegou até você. Obviamente, como tem pessoas que estão ao seu redor, que vão ouvir a palavra, mas não vão chegar no coração dela, mas elas vão ouvir. Deus sabia de tudo isso. Por isso que Ele, te conhecendo de antemão, Ele te predestinou na história. Ele viu isso, irmãos. Na história está escrito. Deus não fica só prevendo e fica prisioneiro da sua previsão e como se tivesse limitado nas ações humanas, como os cães calvinistas colocam e como eles também às vezes colocam em suas palavras, porque eles imitam as palavras calvinistas. Deus, Ele decretou uma história. O evangelho vai ser pregado. Vai começar por Abraão, está em Gálatas 3. O evangelho vai alcançar nações. O meu filho vai entrar para tirar as pessoas da antiga aliança e pôr para a nova. Para tirar as pessoas do reino das trevas e trazer para o reino do filho do meu amor. Eu já sei quem vai crer e quem não vai crer. Tudo isso já está com Deus, antes dos tempos eternos. Mas Deus, na linha do tempo, Ele trabalha com o homem. Está decretado, predestinado, que aquele que crê no Filho, esse vai entrar, vai ser chamado para ser eleito. E não existe essa questão de ser predestinado por graça, eleito por graça, para você ter que confirmar a sua salvação por obras e essas coisas serem distintas. Isso é invenção e das porcas ainda. Isso é só para confundir a cabeça do povo de Deus. Porque eles não estão preocupados com quem vai ficar confuso. Eles querem alcançar os novos peixes. Porque esses não vão ficar confusos. Para eles vai ser coisa nova, tanto faz. Mas e os que ficaram confusos? Eles não querem nem saber. Tanto é que eles distorceram o caso todinho de Jacó e de Esaú. Vocês estão entendendo? A história está decretada no Filho. Aqueles que irem para o Filho, esses vão ser eleitos. Esses vão ser sacerdotes. Não existe quem Deus levou para o Filho e quem Deus não levou porque poderia ir, mas ele não quis, como o Igor coloca. Ele usa os mesmos textos e artimanhas calvinistas. Ele diz, aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Como se tivesse pessoas que o Pai poderia dar, mas ele não deu pela sua soberana determinação.
tem como. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Então tem uma série de textos que Jesus parece que ele está dizendo que tem sim um grupo. Quem é aquele que o pai quer dar para o filho? Aquele que ouve a voz do Espírito, a pregação do Evangelho. Você acha que o pai vai querer dar o Nero para o filho? Que Deus predestinou esse caminho para ser o quê? Rei e sacerdote. É um cargo ministerial, gente. A Deus agora não pode ter ministros agora. O pai vai querer dar Hitler para o filho. Esses homens nem tiveram o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, porque para você ter o seu nome escrito no livro da vida, Deus teve que ter antevisto você crendo no Filho, para depois ter a possibilidade de ser riscado. Ou seja, os adoradores da besta não tiveram o seu nome no livro da vida escrito antes da fundação do mundo. Como? Como que Deus vai escrever o nome no livro da vida dele se a pessoa não creu? Agora, dizer que Deus predestinou essa pessoa para não crer, e é demais, irmãos. Eles convocam Judas agora. Pode ver quantas vezes eles vão ter que citar Judas daqui para frente. Quantas vezes eles já citaram Judas nas suas lives. Judas, Faraó, agora se tornaram importantíssimos para eles. Então, são tipos. As obras de Jacó e as obras de Esaú são tipos. Como que Deus não está levando em conta? Deus não precisa esperar eles nascerem para fazerem o bem ou o mal para ter decidido antes. Por isso que já avisou antes por Abraão. Irmãos, é o que Paulo fala em Romanos 4, já foi falado antes por Abraão. E na verdade isso já estava oculto com Deus antes da fundação do mundo. Só que Deus, no tempo, ele tem que chamar alguém para começar a história. Chamou Abraão. Falou o evangelho para Abraão primeiramente. Vamos para o segundo ponto aqui. Esaú nasceu com o direito de senhor, mas ele vendeu isso, pois não se importava com assuntos espirituais, porque o direito de primogenitura era o que estava na promessa feita a Abraão e a sua descendência. Como Paulo explica, não aos descendentes, mas a sua descendência, aquele que nascesse pela fé, aquele que ouvisse a palavra. Deus quer a salvação de todos. E se ele quer a salvação de todos, ele quer a eleição de todos, mesmo Deus sabendo que todos não vão ser salvos. Deus sabe disso. O fato de Deus saber de antemão que nem todos vão ser salvos, não anula o fato que Deus amou a todos com o mesmo amor e que Deus quer a eleição de todos. Deus querer e não acontecer são coisas diferentes. Se Deus fosse o soberano calvinista, ele teria que escolher quem é, quem não é, quem ele amou mais, quem ele amou menos, e botar tudo na conta do mistério, uma vez que o hipócrita acredita que faz parte dos mais amados. Isso é distinção de pessoas, irmãos. Eles estão fazendo distinção de pessoas, criando brigas, contendas, invejas. É o que Paulo fala. O que Gálatas 5 fala? Os que praticam heresias não herdarão o reino de Deus. Pedro e Igor estão praticando heresias. Há um conhecimento mais bonito que Deus deu para a gente aqui nessa terra. Deus deu algo novo. É como se estivesse ressurgido uma luz em meio às trevas, em meio ao adventismo, em meio a calvinismo, em meio a pré-tribulacionismo, em meio a CCB, Testemunha de Jeová. Sabe, todos os tipos de seita, até aquelas que chegam um pouco mais perto da verdade. Surgiu uma luz. E o que esses bodes estão fazendo? Estão querendo apagar essa luz, misturar tudo. E se gloriando ainda. Você viu o comentário da pessoa? Como é bom saber que nós somos eleitos para abençoar os não eleitos. Agora, quem são os não eleitos? Eles falam, não sei. Eu só sei que nós aqui, esse grupinho, nós somos. Só sabemos que Deus elegeu pessoas para não serem os eleitos, para serem os menos amados. E isso eles falam, não depende de fé, não depende de obras, não depende de nada. Que coisa ridícula, irmãos. Olha aqui esse terceiro ponto. Jacó e Esaú são dois tipos de representações, tanto com o reino literal como com pessoas individuais. Eu já expliquei isso para vocês na introdução, certo? Antes de Jacó e Esaú, devemos olhar para Abraão. Isso está escrito em Isaías 51, 2. Deus fala, olhai para Abraão e olhai para Sara.
Ou seja, Deus quer que a gente olhe um homem que saiu, foi o primeiro a sair da Babilônia, ou seja, aí Deus vai te conectar a todos os textos onde ele fala, sai dela. Dela o quê? Você vai ver que é para sair do sistema religioso e é para sair no tempo determinado desse sistema mundo tecnológico. Não é nem só uma coisa nem só outra. Agora nós temos que atender o chamado, sai dela, aquele de 2 Coríntios 6. Sai dela, povo meu, não toca nessas coisas imundas. Seja o judaísmo messiânico, seja qualquer outro tipo de religião, não toca nessa coisa imunda. Para você ser recebido por Deus e ser filho e filha. Aqui eu escrevi, né, reino literal e pessoas individuais. Porque Jacó se tornou um reino literal. Edom se tornou um reino literal. E Deus não odiou Edom, irmão, só porque Deus anteviu muitas pessoas não crendo no evangelho como a igreja crê. Deus não odiou os edomitas por isso. Pelo contrário, Deus deu terra para os edomitas, deu montanha para eles, falou para Israel não guerrear contra eles. Tudo isso está escrito no livro da lei. Mas Deus passou a odiar Edom. E isso está escrito em Malaquias. Só que quando Paulo pega Gênesis 25, se eu não me engano, e Malaquias, ele joga tudo no mesmo contexto, as pessoas acham que foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Porque Paulo disse, não eram gêmeos ainda nascidos e não tinha feito nem o bem nem o mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. Eles acham que foi tudo no mesmo tempo. Irmãos, é só em Malaquias que Deus passa a odiar Edom. Quer dizer, na verdade ele odeia antes. Mas lá em Malaquias, Deus manifesta esse sentimento, porque ele amou todos. Só que como Edom se tornou um reino perverso, perseguidor, que faz aliança com os inimigos para querer tirar Israel do mapa, e de fato, Edom fez muitas guerras contra Israel, e se não fosse Deus intervir, Edom tinha extirpado Israel do mapa. Ou seja, Deus fala por Obadias que Edom, ele tem ódio eterno contra Israel. Nunca vai mudar isso. E por isso que Deus fala, eu estou irado contra Edom para sempre. Tanto o reino físico, que são aqueles países que estão ao redor de Israel, como os da carne. Os perseguidores, os filhos da carne, que não fazem parte da linha física, mas eles querem anular o evangelho. Ou seja, Deus passou a odiar. E Deus não odiou só Edom, irmãos. Deus odiou Israel também. Tem vários textos onde fala, eu passei a odiá-los em Gilgal. Eu aborreci de Israel. Ou seja, são tipos, não é porque a pessoa tem o sangue israelita que ela vai ser eleita, como os judeus achavam. Não é só porque é descendente de Sem, literal, que a pessoa vai reinar com Cristo. Edom é de Sem. Ismael é de Sem. Eles não são de Cã. Agora, o Egito é de Cã, só que o Egito está sendo abençoado por Deus. Está restando como nação, e não são todos os egípcios do mundo que estão restando como nação. Muitos egípcios já ouviram o evangelho e já fazem parte do reino de sacerdotes. Olha a cabeça dessas pessoas como é fraca, atrasada, vazia. Só tem espaço ali para Satanás trabalhar agora. É por isso que eu destaquei essa parte aqui. Ou seja, é falta de ler profeta, irmãos. Fica muito tempo pregando em púlpito e não estuda profeta. Fica usando o aplicativo da Bíblia só para fazer pesquisa. Eu faço essas pesquisas também, graças a Deus pelo aplicativo e pelas pesquisas. Mas a vida de um cristão, quando vai estudar, não consiste em colocar uma palavrinha-chave no campo de pesquisa e procurar as referências e ficar lendo só contexto isolado. Como de costume eles fazem. A vida de um cristão tem que ler o profeta inteiro, tem que acabar um e para outro, tem que procurar entender os propósitos de Deus sem hipocrisia no coração. Agora, na próxima postagem, eu postei o seguinte, e aqui começa a ficar interessante, porque eu vou inverter as coisas. Coloquei aqui Jacó e Esaú, presciência. Lembra que são dois tipos. Olha para a tela. Por que Deus passou a odiar Esaú? Eu já expliquei agora. Deus não odeia ninguém sem motivos. Existe um motivo, não foi no ventre, muito menos antes da fundação do mundo. Mesmo que Deus sabia de tudo isso antes da fundação do mundo. Mesmo que Deus sabe quem vai apostatar, no momento, na linha do tempo em que a pessoa estende a mão para o evangelho e começa a fazer o bem, Deus a ama, Deus a recolhe.
Em Romanos 10 está escrito: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contraditório. Peraí, se Deus estendeu a mão para um povo rebelde e contraditório e não queria salvar, ou não queria que eles reinassem como sacerdotes, só queria eles como restante, o rebelde contraditório é Deus. Obviamente, eu acabei de combater aqui o calvinismo raiz e o calvinismo moderno. Deus é justo, Deus é Deus. Ele vai acolher a pessoa, mesmo sabendo que ela vai apostatar no futuro. Não é vontade dele. A pessoa que foi rebaixada e ficou naquela classificação, porque Deus é justo, ele tem que deixar um lugar inferior, ele tem que deixar um lugar mais inferior do que o lugar inferior. Ou seja, você vê que vai ficando cada vez mais inferior. Alguns vão alcançar o reinado para sacerdotes, vão ser glorificados. Outros não vão alcançar isso, mas não vai para o lago de fogo só porque não alcançou isso. Fica com um lugar menor. Ou seja, as obras vão ser postas na balança. Essas obras que foram vistas por Deus antes da fundação do mundo. E por isso que existe a predestinação. A pessoa nasceu com um destino conhecido por Deus. Ela que vai escrever o destino dela aqui na história. Só que isso já foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo e ele já preparou os lugares. Ou seja, tem pessoas que podem ter acesso ao céu. Tem pessoas que não podem, já está bloqueado. E agora? Agora é na terra. Qual é o lugar que você escolheu? Você vai ser nação restante. Você vai ser judeu restante. Para você ser judeu restante, você tem que ser de Israel. Tem que ser israelita, tem que ser judeu. As suas obras vão ser postas na balança. Você ouviu a última trombeta? Então você nem vai estar aqui no reino de Cristo. Vai ficar lá para o grande trono branco. E lá no grande trono branco, as obras também vão entrar em conta. Sempre Deus está mostrando as coisas pelas obras. Até a eleição é por obras, porque você precisa confirmar isso. E a confirmação, como Pedro disse, é com obras. E Pedro não faz diferença, nem Paulo, nenhum outro apóstolo, entre eleição e salvação. É como querer separar justificação de salvação. Se você está sendo justificado, você está sendo salvo. Se você foi justificado, você foi salvo. Se você perder a justificação, você perde a salvação. Aí está a eleição. Não tem como desgrudar essas coisas. Tem, né, na cabeça dos heréticos. Outro ponto aqui. Por que nem todo edomita será destruído? Já expliquei isso. Ainda que não li os textos, né? Porque muitos edomitas e ismaelitas farão parte do reino da besta, da terra e do mar. Por causa das suas obras. Isso foi predestinado por Deus. Significa que Deus conhecia que a besta iria se levantar e pessoas iriam fazer parte dessa besta. E isso foi conhecido por Deus. Ele não quis anular isso. Vai se levantar a besta. Assim como se levantou as cabeças dela, ela vai se levantar na totalidade. Pessoas vão escolher o lado, vai fazer parte dela. Deus não impediu de nascer. Não foi ele que quis isso. Esse é o destino. Como Pedro fala, para isso foram postos. A palavra lá é destinado mesmo. Para isso foram destinados. Ou seja, eles nasceram com um destino que Deus definiu. Mas não que Deus escolheu a obra da pessoa ou escolheu pela pessoa. Irmão, vocês não sabem o que é destino, não? Pelo amor de Deus, entra no dicionário aí, vai procurar a palavra destino. Predestinação. Essa parte aqui. Porque muitos edomitas e ismaelitas literais já se converteram e ainda irão se converter em sacerdotes eternos. Porque tem muitos filhos da carne que vão ouvir o evangelho e vão se converter. Porque isso é o que Deus quer para todo homem. Todo homem vai ser? Não, mas é o que Deus quer. Porque muitos edomitas e ismaelitas literais e espirituais irão sobrar como nações restantes por causa das suas obras. Agora aqui, a postagem 4. Porque Deus muitas vezes odiou a Israel, assim como odiou Edom. Aqui é só a gente buscar os textos que você vai ver. O mesmo ódio que Deus manifestou por Edom, ele manifestou por Israel. Não tem acepção de pessoas para com Deus. Esses homens são tipologias. Você tem que olhar para as obras, tanto de Abraão como de Isaac, como de Jacó, para as atitudes das mulheres e dos seus filhos.
Por isso que Deus usa múltiplas tipologias, assim como Noé, Sem, Cã e Jafé. Não tem como desligar as histórias e por isso que você tem que somar as alianças. Os filhos de Noé também fizeram obras, são tipologias. Ou seja, Deus conhecendo de antemão o futuro, ele arquitetou um plano para ficar de exemplo. Isso está decretado, está predestinado, ninguém vai mudar isso. Ninguém vai impedir as nações de restarem, ninguém vai impedir pessoas de serem reis e sacerdotes, ninguém vai impedir Israel de restar como Israel. Por mais que tentem pregar, conjecturar, anular texto, o espírito antissemita manifestar na pessoa, isso está decretado. Agora, cada pessoa vai para a sua própria classificação conforme as suas obras. Deus termina o livro do Apocalipse falando isso, irmãos, é conforme as suas obras. Foi antevisto? Está conjugado com a eleição? Essa é a palavra de Deus. Ponto 2. Por que nem todo israelita ou gentil que foi justificado será salvo? Está bem explicado isso, né? Você vê que aqui eu falei de Edom e aqui embaixo eu falei de israelita ou gentil justificado. Porque muitos justificados, seja judeu ou gentil, farão parte da besta da terra e do mar. Veja que aqui eu falei dos justificados, né? Porque nem todos os que estão ali fazendo parte da besta da terra e do mar, nem todos não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Tem pessoas que tiveram, principalmente o da besta da terra. Muitas pessoas ali eram santas. E Pedro fala isso na sua carta. Ele está falando de pessoas que tinham mandamento, que tiveram seus pecados expiados e elas vão apostatar no futuro. Aliás, a apostasia já estava presente lá na época de Pedro. Mas isso se estende até o futuro. Por isso que Pedro termina a sua carta falando de um dia como 1000 anos como um dia, novos céus e nova terra, e do dia eterno. O Espírito Santo está usando Pedro de uma maneira incrível, tanto na primeira carta como na segunda. Está usando Pedro de uma maneira que nem usou o próprio apóstolo Paulo. Pedro, que aprendeu com Paulo, está sendo mais específico, mais didático em alguns pontos do que Paulo foi. Ponto 4. Porque muitos judeus e gentios irão se converter fora e dentro da última semana e serão reis e sacerdotes. Eu digo isso porque os bodes agora, por vontade própria, estão dando um falso testemunho de Deus, dizendo que Deus fechou a porta da graça para a eleição no início da semana, porque aí eles conseguem sustentar essa predestinação nova que eles inventaram. Deus não fechou a porta. O evangelho vai estar sendo pregado, as pessoas vão estar crendo ainda dentro da semana, principalmente pelo ministério das duas testemunhas, que estarão com azeite de ouro. Como eu vou fechar a porta da graça e ainda usar texto bíblico distorcido para falar que Deus está falando o que ele não falou? Serão cobrados. Estão dando falso testemunho do evangelho, serão cobrados. Porque muitos que foram eleitos e justificados, seja esse judeu ou gentil, irão sobrar como nações restantes, por causa das obras. Você vê que eu inverti, embora pareça ser um repeteco de tudo, do ponto 2 aqui da tela que vocês estão vendo e do ponto 3, os assuntos estão invertidos, para mostrar que Jacó e Esaú são tipologias. E aqui no ponto 5, eu deixei um recado que vocês vão ler lá na comunidade do canal, tá bom? Então, irmãos, é o seguinte, vocês vão na sua Bíblia, querem fazer pesquisa? Façam. Eu sei que nem todo mundo tem tempo para ler, mas tem os vídeos para vocês aprenderem. Vocês pegam uma lista, pegam um papel e escreve predestinação, escreve eleição. E depois você vai, se você tiver um aplicativo grego, melhor. Aí não precisa, o caminho é mais curto. É mais seguro você ter um aplicativo grego. Grego e hebraico, mas no caso aí é para o grego. Se não tiver o aplicativo, aí você vai ter que buscar pelas palavras no português. Eleição, eleitos, mais o quê? Escolhidos, porque no português está uma mistura, né? A gente sabe que a palavra eleito e escolhido tem relação, mas no grego é uma palavra e ela é mais segura. Predestinação. Você não pode procurar só por essa palavra. Você tem que procurar predestinados, predestinou.
Tem que conjugar os verbos. Aí depois você vai procurar a palavra presciência. E tem que fazer a soma dos textos, irmãos. E isso é só um tipo de estudo, é um mecanismo. É só para você recrutar os textos. E isso ainda pode ser distorcido. É mais difícil de alguém distorcer quando você tem todos os textos na mesa. E principalmente se você tiver a palavra no grego, porque aí já aparece a relação de todas. Mas ainda dá para ser distorcido. Agora, se você conhecer os contextos, ninguém vai distorcer isso. Igual esses canais estão fazendo. E essa distorção que eles estão fazendo é um estrago na cabeça da pessoa. Agora a pessoa sai falando por aí que ela foi eleita e amada por Deus com um amor ultra secreto para abençoar os que não foram eleitos. Quem são esses? Eu não sei, isso está lá para o futuro. Agora o que eu quero saber é que eu estou recrutando eleitos para o meu time e os que não foram eleitos, é Deus que sabe, é Ele que faz as coisas. Isso é muita hipocrisia, irmãos. E daqui para pior, viu? Eu falei para vocês que ia vir heresia, tá aí, tá a prova. Mas é daqui para pior. As coisas não vão ficar assim, elas tendem a piorar. E sabe o que vai acontecer? Deus vai cegar ainda mais o coração deles, vai endurecer. O diabo vai usar a apostasia maior entre eles. E lá no futuro, eles vão ver a consequência dentro da sua própria casa. Porque se você faz mal para a mulher, para a esposa de Cristo, se você faz mal para os filhos de Cristo, Ele vai fazer mal para a tua casa e para os teus filhos. Não porque Deus castiga o pecado de um injusto ou no justo, mas Deus espera o momento certo. Arruinou a casa de Deus? Colocou heresia na casa de Deus? Você abriu a porta da tua casa para o mal entrar. Isso vai acontecer porque é palavra de Deus. Não é vontade minha, não é nem vontade de Deus, mas são consequências de pecados. Vai confiar num pastor solteiro, que não é nem casado? Já já esse homem vai começar a se enroscar com mulheres, vai começar a se meter em todo tipo de carnalidade, e aí eu quero ver aonde vai estar a esperança do Pedro, que botou o Igor como seu braço direito. Ele falou abertamente numa live, irmãos. Esse dia foi a queda do Pedro. Ele falou, o Igor é meu braço direito e esquerdo. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Aí se um cai, o que acontece com o outro? Tá aí, pastor, solteiro, distorceu a Bíblia, falou que tudo isso está certo, está distorcendo predestinação, eleição, salvação, está distorcendo última semana, está distorcendo tudo. Veja que Satanás ele já está com o plano todo arquitetado. Quando o Igor cair, vai ser feio o tombo dele. E esse tombo vai repercutir em muitos. Por isso que eu falo, não coloque a sua esperança em homens. Cuidado com o que vocês estão aprendendo. Se eu estou aqui avisando isso para vocês, não é à toa. Cuidado com quem vende a palavra, com quem acha que está tudo certo, com quem acha que tem que ter aceitação de todos, com quem acha que tem que amar todo mundo independente do que todo mundo faz. Você pode ver que Deus ama todo mundo, mas depois ele passa a odiar pessoas por causa das suas más obras. E ele ainda avisa, mesmo com a manifestação do ódio no coração, e Deus odeia, é ódio mesmo, não é aborrecimento, chateado, não, é ódio. Mesmo assim, Deus avisa antes de mandar o castigo. Cuidado com o que você está fazendo com a palavra de Deus. Deus não te chamou para brincar de interpretação bíblica, nem para brincar de ser pastor, nem para ser pastor segundo o chamado de homem. Deus vai cobrar, Ele vai pôr tudo diante da gente e vai pedir contas. Se essas pessoas estivessem pregando o evangelho limpo, eu nem estaria aqui falando delas. Mas eles não estão pregando o evangelho limpo. Isso está mais sujo do que o próprio João Calvino. E eles vão se fazer de vítima. Vão fingir que nada está acontecendo e vão falar que tudo isso daí é perseguição porque eles estão fazendo uma boa obra. Como se fotinha na comunidade do canal e textinho dando glória a Deus justificasse as porcarias que eles estão pregando. Deixa, Satanás está enganando eles. E Deus, ele sabe disso daí. Na verdade, Deus já sabia, Deus já avisou. Irmãos, eu fui na casa do Damásio com o Pedro. O Pedro falou para mim, e não só o Pedro, a esposa dele também falou, que a esposa do Damásio é uma feiticeira. Ela dividiu a igreja várias vezes. Deus está de testemunha. E eles presenciaram isso.
Mas depois o Pedro quis falar para o Damásio as 2 casas, as 7 festas, e eu não estava nem um pouco afim de ir em casa de Damásio, mas o Pedro me arrastou e eu fui. Irmãos, 3 horas de agonia. Eu senti o poder das trevas naquele lugar. E o Pedro também sentiu e falou. Pode ver, o Damásio rejeitou essa palavra lá e rejeita ainda hoje. Hoje ele só está fazendo vista grossa. Prega aí o que vocês querem pregar, eu não estou nem aí com isso, não quero saber de 2 casas, vocês nem vão ver eu falando disso, mas depois vocês vão ter que pregar o que eu prego. Eu faço vista grossa aqui, vocês fazem vista grossa aí. O negócio é pôr a igreja das 4 dimensões do reino no Brasil. É isso que eu quero, é coisa de pastor. Vocês são pastores também, entendeu? Não falei nada, vocês pregaram o que quiseram, receberam o aplauso, tapinha nas costas, agora é hora de pregar a predestinação minha. E aí, não deu outra. Quando eu estava lá na casa do Damásio, eu saí, quando eu entrei lá no carro, eu falei, cara, eu tô sentindo uma amargura. Pô, tô sentindo um negócio muito ruim, cara. Meu Pedro, é mesmo. Eu também tô. Vou meter o pé daqui. Pronto. Quer saber mais? O Pedro um dia chegou pra mim, lá na casa dele, e falou assim, Luiz, caraca, tive um sonho, cara. Sonhei que eu tava dentro da igreja com o Damásio, e estava cheio de demônio, rodeado a igreja. E o Pedro falou para mim, os demônios estavam dentro, a gente via um monte. E eu olhei na cara do Pedro e não tinha paz no rosto dele enquanto ele contava o sonho. O rosto dele era de coisa assombrada. Ele não sabe o significado, mas ele sabe, ele vai te lembrar disso, caso ele ouvir. Olha aí, ó, o significado do sonho. Irmãos, tem uma coisa muito diabólica nesse lugar, nesse ministério. E são pessoas cujo coração não está firmado na verdade. Eles estão usando o nome de Deus em vão. Tanto é que eles pregam essas porcarias. Nem um rio puro consegue ficar limpo na presença deles. Eles têm que sujar aquilo. O que eu estou falando aqui, eu testemunhei por acaso? Você acha que foi por acaso que eu fui na casa do Damásio, que o Pedro me contou esse sonho e que hoje eu estou aqui falando tudo isso para vocês? Nada é por acaso, é para servir de testemunho. Tá bom, irmãos? Faça o que você pode fazer, mas denuncie essa seita, porque isso já virou uma seita. Tá bom? Fiquem na paz então, Deus abençoe. O evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus. E se inflamam na bolha do sistema.